vamos dar início aqui a esse panorama, né, esse panorama da carta, a última carta de João, que é uma carta bem pequena. Eu sei que você já deve ter lido essa carta. É uma carta bem pequena. E nós vamos adentrar aqui nessa epístola, vamos ser breves naquilo que o Espírito Santo tem nos direcionado. Irmãos, graças a Deus, o Senhor é bom, tem sido bom com a gente. Temos aqui iniciado, na verdade, continuado esses trabalhos aqui no Sertão. O Senhor tem nos apresentado pessoas. E eu estou vendo, irmão, eu posso dizer para vocês que eu vejo o Senhor agindo, eu vejo o Senhor agindo no nosso meio. E fala, como assim o Senhor está agindo no nosso meio? Irmãos, eu vejo arrependimento, eu estou vendo aquebrantamento, eu estou vendo pessoas voltar para a palavra, vendo pessoas ser despertadas pelo amor às Escrituras, ao Evangelho. Então, assim, isso é um bom testemunho que eu ouço e estou passando para os irmãos. Outra bênção, né, que o intensivo aqui, várias pessoas o Senhor tem levantado várias pessoas para vir participar do intensivo, porque o intensivo, irmãos, nada mais é que um lugar onde as pessoas vão ser despertadas para a missão, né? O Senhor vai impactar a vida delas. E quantas pessoas saíram de um intensivo e estão nas nações agora? Então, louvado seja Deus por isso. E que o Senhor traga mesmo pessoas, né? Que o Senhor traga pessoas e que nesse intensivo pessoas possam ser alcançadas, missionários possam ser despertados em nome de Jesus nesse intensivo. Então, eu sou muito grato a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Então, nessa primeira carta aqui, irmãos, na verdade, a terceira carta do apóstolo João, estou aceitando aqui o pessoal que está entrando aqui agora. Então, nessa terceira carta de João, o tema central foi a comunhão com Deus. Segunda João, né? A primeira carta, o tema central a comunhão. Na segunda carta, a advertência contra os falsos mestres. E na terceira carta, João estimula a comunhão com os irmãos crentes. É o menor livro do Novo Testamento e da Bíblia inteira, deixa eu fechar aqui, tem um microfone aberto aqui, já fechei. É o menor livro do Novo Testamento e da Bíblia inteira, com 25 palavras gregas a menos que a segunda carta de João. Então vamos seguir aqui, é a visão panorâmica do livro. Ela é uma das epístolas gerais, o grupo, o autor, o apóstolo João, né, o último apóstolo a falecer, pelo menos que se entende. Data 85 a 95 depois de Cristo, local Éfeso, o alvo é Gaio, né, o versículo-chave é 3 João, versículo 11, né, e a expressão-chave altruísmo versus egoísmo. Olha o ponto dessa epístola. Vamos seguir. Então, aqui o esboço e sentença, João escreve para encorajar a hospitalidade de Gaio e condenar o egoísmo de Diótrefes. Então, saudação inicial, né, o versículo ali 1. O versículo, nós podemos já abrir, você já pode abrir, né, em nome de Jesus, essa terceira carta de João, para estarmos decorrendo aqui o texto, né? Versículo 1 em diante. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, né? Essa saudação. E o engraçado é que os apóstolos, Pedro e João, se colocam na posição de presbíteros na Bíblia. Eu acho isso muito engraçado, que os dois apóstolos se colocam na posição de presbíteros. Algumas igrejas reconhecem os presbíteros como uma hierarquia que está abaixo de um pastor, assim, como se existisse uma hierarquia no meio da igreja, mas essa hierarquia não existe, na verdade, né? O presbítero, ele exerce funções, mas é o mesmo que um diácono pode fazer, o presbítero pode fazer.
né? Até um assunto que eu estava citando no carro hoje com alguns irmãos, é uma coisa que se confunde muito e serve para mim e serve para você. Na instituição dos diáconos, em Atos capítulo, não me recordo se é 5, na instituição dos diáconos, quando eles vão instituir os diáconos, os apóstolos eram os próprios que serviam as mesas. Eles serviam as mesas, eles serviam a necessidade das viúvas e dos órfãos, dos necessitados, dos estrangeiros. O engraçado é que eles eram apóstolos e eles faziam um papel de serviço, que serviço e diácono é a mesma coisa. E depois, né, que eles instituíram diáconos, eles se dedicavam ali mais, né, a oração e a pregação, né, o ensino da palavra. Porém, não está escrito na Bíblia que eles estavam isentos de servir às mesas, né? Então, acontece muito, né, nas igrejas que a pessoa, quando chega ao cargo de pastor, ele não pode mais servir. Ou quando ele chega no cargo de apóstolo, ele já não pode mais servir. Só que não existe na Bíblia um lugar que a pessoa que agora é um apóstolo, que está dedicada a esse trabalho da ministração do evangelho, ou um pastor, um evangelista, ele nunca deixa de ser um diácono. Então, é bom nos lembrarmos disso. Eu sei que aqui não tem pessoas que pensam assim, eu acredito, mas que fique para as pessoas que vão ouvir depois essa aula. Então, não é que você sobe de cargo a ponto de não servir mais. Né? Você vai ter que continuar servindo às mesas. O ministério da toalha, né, e do lenço, o ministério do servir à mesa, ele continua para todos, né? Ele continua valendo para todos. Vou aumentar minha visão aqui para vocês aqui. Então, fica esse ponto aí que é bom lembrar disso. Seguindo aqui, essa carta, do verso 1 ao 8, ela vai falar do altruísmo de Gaio. O que é altruísmo? O contrário de egoísmo. Altruísmo é aquela pessoa que não pensa em primeiro lugar em si mesmo. Ele sempre pensa nos outros. Né? Altruísmo é a palavra contrária, é o sinônimo, é o inverso de egoísmo. Então, João exalta o altruísmo de Gaio, que é aquela pessoa que sempre está pensando no próximo e deixando ele por último. E ele combate, a partir do verso 9, o egoísmo de um irmão lá da igreja, que era o chamado Diótrefes. E vamos seguir aqui a leitura, diz assim: Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas. Vou aceitar aqui. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Eu acho muito interessante também a forma que João e Paulo tratam aqueles discípulos como filhos. Irmãos, aqui esse ponto, eu vou só dedicar alguns minutos nesse ponto de filhos, como o apóstolo João está tratando aqui Gaio como um filho. E não só Gaio, mas como outras pessoas que ele cita aqui, que ele se alegra muito de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, os filhos que João cita são discípulos que ele gerou para Cristo, né? Que ele gerou, como Paulo diz, com dores de parto. Mas o que eu quero dizer aqui nesse ponto? Existe um perigo muito grande na dita paternidade espiritual. Eu quero que você me entenda. Ela é boa e, ao mesmo tempo, ela é perigosa. Então, eu acho muito bonito algumas pessoas que seguem no Evangelho com essa menção, com esse cuidado de pai para filho, como se o seu pastor fosse seu pai ou como o seu discipulador fosse seu pai. É muito bonito, eu gosto, eu também trato assim, de certa forma,
Porém, existe um perigo a qual eu quero dar uma vacina para nós hoje. Por mais que a pessoa que te gerou para Cristo possa ser o seu pai, de certa forma, assim, um pai espiritual, não existe esse pai espiritual da forma que se prega em algumas igrejas, né? Porque existe também um texto que fala: a ninguém chamais por pai, tenhais por pai. A ninguém tenhais por mestre, a ninguém tenhais por pastor. Quando as pessoas ouvem esse texto, vou dar um exemplo da CCB, da Congregação Cristã do Brasil, ela não chama ninguém de pastor por causa desse texto, mas também não é por aí. Não, também não é por aí. Não quer dizer que eu não vou chamar uma pessoa de pastor porque Jesus disse isso. Não é por aí, porque o contexto que Jesus dizia isso não é esse. Então também nós não vamos chamar ninguém de pai porque Jesus falou. Então não é por aí. O que eu estou querendo dizer é que ninguém pode substituir a paternidade espiritual que é exclusiva de Jesus. Ninguém pode substituir o pastoreio que Jesus tem por nós, que ele é exclusivo disso, e também ao ministério de mestre que o próprio Espírito Santo, que o próprio Jesus exerce através do Espírito Santo. Então, qual que é o perigo? O perigo é que, eu até citei isso na segunda-feira no Redário, nós não fomos chamados para ensinar pessoas a serem ovelhas, somos chamados para ensinar pessoas que elas são discípulos. Então, ovelhas somos de Cristo, mas seguimos com a ordenança não de fazer ovelhas, mas de fazer discípulos. Qual que é o problema? O problema é que enquanto você acostuma aquela pessoa a continuar sendo ovelha, ela é sempre uma dependente sua. Isso é um problema. Quando você insiste em mostrar para aquela pessoa que você é um pai dela, a ponto que essa pessoa é sempre dependente sua, também é um problema, irmãos. Ah, não, você é meu filho. Tem gente que não compra uma coisa para casa dele sem consultar primeiro o pastor dele. Irmãos, até que ponto isso é saudável? Eu só quero frisar isso aqui. Eu não sei se você está debaixo de um pastoreio assim, eu acredito que aqui ninguém tá, mas assim, é muito perigoso esse tipo de pastoreio. Tem gente que vai fazer um negócio e ele não faz sem primeiro consultar o pastor. Ah, não, peraí, mas não é bom consultar o pastor? É ótimo, né? Porque na multidão dos conselhos se encontra sabedoria. Mas não a ponto que esse pastor vai ditar o que é certo e o que é errado na sua vida, porque você também tem o Espírito Santo. E tem outra coisa. Até que ponto um filho fica na casa do pai? Até que ponto da natureza do homem o filho continua e permanece debaixo do jugo do pai? Então, é só alguns pontos. Eu não estou dizendo isso para derrubar as pessoas que acreditam na paternidade espiritual, porque eu também acredito. Eu só estou dizendo isso para vacinar a gente daqueles dominadores, daqueles pastores dominadores. Aqueles pastores que chamam você de filho, mas ele é um cara dominador que quer te sugar. Então, eu sei que vocês sabem muito bem diferenciar isso aqui. Então, aqui, João, ele se alegra de ouvir bons testemunhos daqueles filhos na fé, né? Aí os filhos na fé que ele gerou, e é muito saudável isso. Então existe o que é saudável, existe o que já é forçado, né? Vamos seguir. Eu fiquei sabendo um testemunho dias para trás que um pastor profetizou um casamento na vida de um casal. De um casal, não. Tinham três pessoas sentadas na igreja, o pastor foi e profetizou, falou: olha, sua esposa é essa. E eles eram primos. E eles se casaram, né? Porque o pastor profetizou, o pastor manda neles, né? E aí profetizou, eles casaram. Moral da história, tiveram filhos e os filhos, quase todos, os 3 filhos que eles tiveram, têm deficiência mental. Tem uma esquizofrenia, uma demência por conta de caso de serem primos. Ou seja, o pastor, quando profetizou, não sabia que eles eram primos. Eles ouviram a voz daquele pastor, que eu não sei se era um falso pastor, não sei, não estou dizendo que é, mas que ele foi lá, lançou uma profetada lá e o casal, que são primos de primeiro grau, tiveram 3 filhos deficientes mentais. Então, assim, irmãos,
Eu creio nas palavras do meu pastor, né? Eu creio nas palavras dele, mas nós temos que ter um equilíbrio, né? Temos que ter um equilíbrio. Vamos lá. Amado, procedes fielmente, versículo 5, naquilo que praticas, para que com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome, foi que saíram nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade, né? Essa essa lei, irmãos, a palavra que eu quero lembrar, quando a pessoa recebe uma casa, a hospitalidade entre os irmãos não pode parar de existir no meio cristão, irmãos. Eu sei que todos nós aqui, eu acho até muito bonita a forma que se recebe as pessoas aqui. Não é não, pastor Jamiro? A Lau tá ali ouvindo. Então, sim, o Márcio. Essa recepção, essa hospitalidade, né? Então, acho que isso deve continuar muito bem no nosso meio, principalmente com os estrangeiros. Aí, exemplo, eu vim lá de Goiás e vim para o Ceará. Eu sou estrangeiro aqui na terra de vocês, viu, irmão? Viu, Lau? Viu, Márcio? Eu sou um estrangeiro aqui na vida de vocês. Vocês têm que me receber como se eu fosse um estrangeiro aqui. E assim, sucessivamente, recebendo essas pessoas com essa hospitalidade. Isso nunca pode faltar no nosso meio. Vamos seguindo aqui. Escrever alguma coisa. A igreja, mais Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Olha aí, aonde começa a diferença de Gaio, que ele é uma pessoa receptiva, hospitaleira, que recebe as pessoas, e o contrário dele, tinha lá um caba lá que chamava Diótrefes, que esse não era acolhedor. Então, a repreensão desse livro é muito forte a respeito do egoísmo. E a falta de hospitalidade é egoísmo, irmãos. Então, assim, uma das formas de você não, ou de você mostrar que você é um egoísta, é a falta de hospitalidade. Hoje nós não sabemos mais receber uma pessoa na nossa casa, irmão. Essa prática que era muito exercida nos dias, uns anos atrás, os nossos pais, nossos avós, que recebiam muito bem as pessoas, essa prática tem acabado muito e tem entrado no coração da igreja, tem entrado no coração dos crentes. Não sabemos mais receber pessoas, né? Eu ouvi um pastor ontem, irmãos, pelo amor de Deus, eu vou citar para testemunho. Eu ouvi um pastor ontem dizendo que ele não faz célula, ele não gosta de célula, de grupo do lar, né? Tem vários nomes, pequeno grupo, célula, culto no lar, tem vários nomes. Mas você vai ficar assustado por que ele não gosta, né? Por que ele não gosta? Ele não gosta porque as pessoas vão entrar na casa dele, vão sentar no sofá dele, vão comer da comida dele. Ele citou, ele disse isso. Imagina, Márcio, você que recebe aí as pessoas na sua própria casa. Um pastor, esse é um pastor de igreja, falou que não gosta de célula por conta que ele tem que abrir a casa dele para as pessoas. Irmãos, está longe do evangelho. E por independente do motivo que ele queira dar, ele falou, que o menino fica entrando na minha casa e não sei o quê. Foi, irmão, então você está com uma coisa muito grande chamada egoísmo. Porque a hospitalidade, para ela ser exercida, você tem que ser altruísta. Você não pode pensar só em você, porque isso é pensar só em você. Eu não estou querendo dizer que você abra sua porta da sua casa para bagunça. Não, não é para uma desordem. Você pode colocar ordem na sua casa. É lógico que você vai pôr ordem na sua casa, mas esse cara é tão egoísta
é um Diótrefes dos nossos dias. Eu ouvi ontem, parece que eu tinha que ter ouvido só por causa dessa aula de hoje. Uma pessoa que não consegue abrir a porta da casa dele para outras pessoas, por conta que ele não suporta as pessoas na casa dele, fazendo bagunça na casa dele. Então, irmãos, esse cara está longe do evangelho, e esse cara é uma das pessoas que o João está repreendendo nessa epístola aqui. Então, assim, parece que é simples, mas não é não. E eu imagino, vamos dar um exemplo aqui do Márcio que está aqui na minha frente aqui, que se o Márcio fosse um Diótrefes desse, Márcio, o que você estaria fazendo aqui? Porque você não pode receber ninguém na sua casa, porque vai bagunçar a sua casa. Eu tenho certeza que bagunça. Eu tenho certeza que às vezes você vai ter que ali fazer uma comida, fazer uma coisa no fogão, vai derramar uma água. Então, assim, irmãos, o evangelho, ele veio nos tirar muito mais do que nos oferecer. Porque a visão que as pessoas têm do evangelho é que eu vou ganhar várias coisas. Irmão, aquilo que você precisava ganhar é a salvação. O evangelho veio para trazer a salvação. Agora, as coisas que você acha que você não poderia dar é o que você veio perder com o evangelho, que você vai perder com o evangelho. Uma das coisas é o seu conforto. Se precisar de perder o seu conforto, perca. Perca o seu conforto. Porque dos pontos principais dessa carta é o combate ao egoísmo. Eu tenho um carro e o meu carro não pode servir à obra. Porque esse carro é o meu carro. Então quer dizer que você tem que converter de novo. Não é não, Lau? Tem que converter de novo. Se aquilo que você tem não pode servir o reino, você tem que converter de novo. Não, na verdade, a palavra não é converter de novo. A palavra é você tem que se converter, porque nunca foi convertido ao evangelho, né? Misericórdia. Então as coisas que temos, tem que servir o evangelho. E aqui, o verso 9, escreveu alguma coisa à igreja mais Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, e outra, esses cabra egoísta, eles são amostradinho, como diz, eu não sei se é aqui que diz, eles são amostradinho. Não é não, ô Clenilton? Aí no Pará que fala amostradinho? É amostradinho. Porque ele gostava de tomar a primazia. Esses caras ainda são amostradinho. E entre eles, mas ele não nos dá acolhida. O cara não queria receber nem o apóstolo João, irmão. Misericórdia. Por isso, se eu for aí, far-lhe lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Irmãos, todo cara que é egoísta, ele vai levar outras pessoas a ser egoístas junto com ele, para ele não ficar sozinho. No seu egoísmo, ele vai levar outra pessoa a ser egoísta. Ele não queria receber, e sabe o que ele fazia? Barulhava ali a cabeça dos irmãos para que os irmãos também não recebessem. Que esse espírito de Diótrefes, né, desse cidadão egoísta, em nome de Jesus, seja queimado pelo poder do nome de Jesus no nosso meio, né, no meio da igreja. Então, verso 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Uma pessoa constantemente egoísta, que ainda tem problema de doar a si mesmo e doar as coisas que o Senhor te concedeu, né? Não eu, mas o apóstolo João está dizendo, jamais viu a Deus. O contrário dessa palavra é aquele que pratica o bem procede de Deus. Então, procede de Deus é que veio de Deus, né? E aquele que pratica o mal nunca viu. Ou seja, essa pessoa ainda não nasceu de novo. Pessoas que não conseguem se doar para a obra e doar os seus bens para a obra, essa pessoa, ela revela uma característica que ainda não nasceu de novo.
Eu sei que nessas aulas de João aqui nós estamos falando muito sobre pessoas que parecem que são crentes, mas não são. Parecem que são convertidas, mas não são. Parecem que são igreja, mas ainda não são. Então, irmãos, esse texto, ele fala muito comigo, porque aquela pessoa nunca viu Deus. A prática dela não revela que ela é nascida de novo. Uma das características do novo nascimento, irmãos, eu vou falar aqui para vocês. Tem algumas características que revelam o novo nascimento. Uma delas, quando a pessoa nasce de novo, ela chora muito. Não sei se eu já falei isso aqui para vocês. Uma das características de uma pessoa que nasceu de novo, nos primeiros dias, e também depois, ela chora muito. Aí eu te falo, mas por quê? Né? Por que que ela chora muito? Porque quando um recém-nascido nasce, uma criança nasce, qual que é a primeira coisa que ela faz? Ela chora. E se ela não chorar, Márcio, sabe o que acontece? O médico dá uma palmadinha no bebê para que ele chore. Por quê? Porque o sinal do novo nascimento, do nascimento, é o choro. Isso é o nascimento carnal, né? No nascimento espiritual, no dia que eu ajoelhei para Cristo, irmão, eu chorei tanto, mas tanto, que eu não sabia parar de chorar, porque é um sinal que nós estamos sofrendo aquela dor do nascimento. Olha que coisa bela e linda que o Evangelho nos mostra. E outro sinal das pessoas que se convertiam nos dias da igreja primitiva, eu vou dizer para vocês. A Bíblia fala que eles vendiam as suas posses. E eles entregavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, o desapego às coisas, aos bens terrenos, era um dos sinais do novo nascimento. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que quando eles recebiam o evangelho, eles eram confrontados com o evangelho, eles se arrependiam, a Bíblia fala que eles se prontificavam a vender as suas posses, os seus bens, e eles entregavam aos pés dos apóstolos, e aquilo ali era distribuído de forma comum a todos, e a Bíblia fala que ninguém tinha falta de nada. Ao contrário disso, pessoas que não tinham nascido de novo, que é o exemplo de Ananias e Zafira, o que aconteceu? Eles queriam dar um fruto de conversão. Olha que isso aqui, irmão, presta atenção nisso aqui. Né? Eles queriam dar um fruto de conversão por causa que o irmão fez. Eles foram lá, venderam uma propriedade, mentiram sobre o valor da venda e entregaram diante dos apóstolos um valor fraudulento. O que imediatamente a Bíblia fala que o marido, o Ananias, morreu na hora. Por quê? Porque eles agiram com egoísmo. E ali eles morreram. Depois a mulher dele chegou, do mesmo jeito, morreu a mulher, morreu o marido. Por conta de um bichinho chamado egoísmo. Ninguém falou para eles dar nada. Mas, além deles serem egoístas, eles foram mentirosos e mentiram por Espírito Santo. Eles não morreram por conta do dinheiro que eles sonegaram, irmão. Porque a casa era deles, eles podiam fazer o que ele quisesse com o dinheiro. Ananias e Zafira morrem por causa da mentira e porque eles queriam se passar por aquilo que eles não eram. Eles queriam se passar por generosos e o Espírito Santo não admitiu eles passarem por generosos, por altruístas, né? Eles quiseram passar por generosos e no fundo eles eram egoístas. O Espírito Santo não admitiu isso. Meu Deus do céu, irmãos. Que lição que isso me dá. Que lição que isso me dá. Vamos seguir aqui. Quanto a Demétrio, verso 12, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Eu estou aqui, né, a fidelidade de Demétrio. Né?
Todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conservaremos de viva voz: a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Então eles citaram ali essa saudação. Eu quero seguir aqui para a gente fechar. Os estudiosos sugerem que houve um relatório sobre Gaio e Diótrefes. João teria escrito em resposta ao conteúdo de tal mensagem que provavelmente lhe foi entregue por Demétrio. Então, o relatório foi dado por Demétrio. No versículo 9, o apóstolo João cita uma carta anterior, a 3 João, que, segundo ele, foi impugnada a Diótrefes, de longe. João escreve para instruir e exortar alguns membros da igreja a boa convivência, né? Terminando aqui, essa carta, ao contrário de 1ª e 2ª João, a 3ª carta de João não faz menção ao nome de Jesus. Olha que engraçado sobre isso. O versículo 7, porém, afirma por amor ao nome, uma referência indireta ao nosso Senhor, né? Então, ele não cita o nome de Jesus, mas cita por amor ao nome. É até engraçado isso. A construção grega idêntica é usada em referência ao nome de Jesus. Então, a mesma referência é usada em Atos Apóstolos, capítulo 5, verso 40. Conclusão. Embora seja o menor documento do Novo Testamento, 3ª João contribui para a história bíblica ao nos dar uma noção da comunidade e da hospitalidade cristã da igreja ao final do 1º século. Então, glória a Deus. Pontos principais dessa carta é o altruísmo, que é a pessoa que está vendo não por benefício próprio, mas sempre pensando nos outros em primeiro lugar. É o combate ao egoísmo e também nos estimulando a continuar vivendo em hospitalidade. Jesus, certa feita, nos exorta a recebermos bem as pessoas que nos batem à porta, porque sem saber recebemos anjos. Então, irmãos, de vez em quando Jesus pode mandar um anjo na sua porta só para você ser provado. Amém, irmãos? Finalizando essa carta, né? Eu quero já iniciar essa carta aqui a Judas, a carta de Judas, né? A epístola de Judas. Já quero seguir com vocês aqui, vamos ganhar tempo. Vamos lá. A epístola de Judas é um grito de advertência contra a apostasia e os falsos mestres. Essa carta aqui já é mais densa, né? E os falsos mestres vigentes na época. Ela aponta também para a necessidade urgente de batalharem e perseverarem na fé. Embora seja uma epístola curta, ela traz pertinentes discussões sobre os perigos dos dias maus e estimula também o altruísmo entre os irmãos e se edificarem no Evangelho de Jesus. Então vamos lá. Judas também alerta em relação ao juízo de Deus sobre aqueles que não creem e se afastam do Senhor. Então, é a apostasia. O pessoal estava seguindo ali e eles estão se afastando, dando como exemplo a destruição de Sodoma e Gomorra, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Essa carta aqui é bem complexa, vamos ver se a gente consegue falar um pouco dela. Epístolas gerais, né? O autor Judas, não Iscariotes, né? Data 70 a 80 depois de Cristo, local desconhecido. Alvo, crentes ameaçados pelas heresias, irmãos. Versículo-chave é Judas, verso 3. Expressão-chave, combate aos falsos mestres.
Então vamos seguir aqui, se você já tiver com a sua Bíblia aberta, vamos abrir lá na carta que escreveu Judas, né? Então vamos lá. Esboço e sentença. Judas escreve uma epístola pastoral exortativa contra alguns falsos mestres e que se infiltraram na igreja local. Então, presença dos falsos mestres, do verso 1 ao verso 4, né? Identidade dos falsos mestres, como que eles operam? Vamos ler aqui como que eles operam. Então, a partir do verso 3, amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos que introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus. Quero, pois, lembrar-vos agora, já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, irmãos, infelizmente, pessoas que estão no nosso meio, que estão caminhando conosco, e elas vão abandonando a fé. Essas pessoas são comparadas às pessoas que saíram do Egito e morreram no deserto. Essas pessoas, irmãos, não vão ser salvas, essas pessoas vão para o inferno. Esse tipo de atitude não nos leva ao céu. E olha só, aqui tem um paralelo entre dois pontos: pessoas e anjos. Aqui agora começa a ficar complicada a carta. Então agora vai ficar complicado. Oh, meu benzinho, muito obrigado. Beber uma aguinha aqui, irmãos. Glória a Deus. Olha só. Ele está dando um paralelo, usando o Êxodo, para dizer o seguinte. Olha, saíram várias pessoas do Egito, que é o símbolo universal da salvação. O Egito representa o mundo, né? O diabo é representado pela pessoa de Faraó, né? E a saída deles dali significa a libertação, significa a salvação de Jesus, né? Aponta para a salvação. Em paralelo com isso, algumas pessoas foram salvas do Egito, mas não concluíram a viagem. Ou seja, é possível eu ter sido salvo por Jesus, que é sair do Egito, mas desistir no meio do caminho, abandonando a fé e seguindo conselhos de ímpios, conselhos de demônios, doutrinas de demônios, a doutrina dos nicolaítas, o espírito de Jezebel, a doutrina de Balaão. Ou seja, irmãos, tem várias coisas que podem nos levar a abandonar a fé. E ele está dando um paralelo entre o Egito, né, os crentes do Egito e os crentes de hoje. Então presta muita atenção nisso. Aí presta atenção em outra coisa, que vai a partir do verso 6 agora, que vai começar a complicar. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Se você tiver com sua Bíblia aberta, sublinha domicílio, né? Sublinha domicílio e puxa uma seta e coloca assim, ó, corpo espiritual. Ou corpo, você pode colocar corpo espiritual / físico, porque serve para as duas coisas. Esse domicílio aqui refere-se ao corpo espiritual dos anjos. Presta atenção nisso, que é muito importante você saber disso. Então vamos lá. Então olha só, está dizendo que os anjos, os que não todos os anjos, mas alguns anjos que não guardaram o seu estado original, né? Qual o seu estado original? O estado de luz e o corpo espiritual dos anjos,
eles abandonaram esse estado, que era o estado de obediência, saíram do estado de obediência e foram para o de obediência, né? E foram para o estado de desobediência. Quem são esses? Os que se rebelaram com o diabo. Presta atenção nisso. Judas é uma carta muito forte. Então, esses anjos, ele está dizendo, olha, alguns saíram do Egito em obediência e foram para o deserto. Então, aí alguns desses se perderam, se corromperam e morreram lá. Ele está dizendo que alguns anjos que eram obedientes, eles se rebelaram, deixaram a sua habitação, o seu corpo de luz, deixaram o seu estado de obediência, deixaram o seu corpo, e aí como é que vai agora fica mais problemático agora? Porque eu sei que não sei se você acredita que os filhos dos homens lá de Gênesis, ou os gigantes, foram gerados pela relação entre anjos e homens que geraram gigantes, né? Essa carta aborda um pouco sobre isso. Eu não vou a fundo, mas a carta que dá ênfase na obediência e na desobediência. E essa carta aborda o estado original. O seu estado original, quando você confessa a Cristo, é um estado de verdade, é um estado de luz. As pessoas que desistem da luz, elas passam para as trevas. Então, o que essa carta está abordando é mais ou menos isso. Então, vamos lá. Mas abandonaram o seu próprio domicílio. Então, o domicílio é o seu corpo. Olha só. Olha o que aconteceu com esses anjos. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Esses anjos que caíram e que deixaram o seu domicílio, esses anjos já estão presos no abismo, lá com um anjo chamado Abaddon, né? Ou Apolion no grego. Onde estão as pessoas que morreram no deserto? Essas pessoas estão também no cativeiro. Então, Judas está fazendo um paralelo, que esses anjos que deixaram seu domicílio, ou seja, o estado de obediência, foram lançados no abismo, e as pessoas que saíram do Egito, essas pessoas também estão presas no cativeiro. Então, onde é o cativeiro? No Hades, no Sheol. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir aqui. Então, eles estão em prisões, eles estão em algemas eternas para o juízo do grande dia. Vamos lá. Ou seja, esses anjos que estão presos ainda não estão no inferno. Mas quando chegar o grande dia do juízo, que ainda não chegou, por isso que não tem ninguém no inferno ainda, não existe ninguém no inferno ainda, também não existe nenhum anjo no inferno ainda, o inferno ainda é algo a ser inaugurado. O que vai inaugurar o inferno é o juízo final, o grande juízo final, que é chamado na Bíblia de grande dia, né? Depois que houver o grande dia do juízo, esses anjos que estão no abismo vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é o lugar final também das almas, também do diabo, também dos anjos caídos. Amém? Se gerar dúvida, irmãos, eu vou separar uns minutos, viu? Vamos lá. Aí no verso 7 ele está dando outro paralelo, outro exemplo, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo no fogo eterno, sofrendo punição. Olha esse paralelo aqui. Meu Deus do céu, isso aqui é forte demais. Pega aí, prepara papel e caneta aí para você. Eu vou falar e você vai tentar anotar. Olha agora a proporção do paralelo. Eu vou até abrir aqui para você me ver maior aqui. Presta atenção agora no paralelo
de exemplos que Judas está dando. Presta atenção. No Egito, os salvos por Deus se prostituíram com um bezerro de ouro. Presta atenção. Olha o paralelo, a violência do paralelo. Ok? Então eles foram após outra natureza, ou seja, eles deviam adorar um único Deus, né? E eles foram e criaram para eles, depois de salvos, eu estou falando só para salvos. Essa carta aqui é para crente. A carta de Judas é uma carta exclusiva para crentes, não é para não crentes. Olha o paralelo, olha que lindo esse paralelo. Então, olha só, eles prostituíram. O que é prostituir? Eles abandonaram Deus e foram, por causa de 40 dias que Moisés estava no monte, eles fizeram um bezerro de ouro e se prostraram diante deles. Para você ter uma ideia do que é adorar outros deuses, para Deus, o que significa isso? É dizendo o seguinte, para você entender que só tem adultos aqui. É você trair uma traição, um adultério é o mesmo que a idolatria. Ok? Um adultério é a mesma coisa que idolatria. A prostituição é o mesmo que também idolatria. Aí eu vou te falar qual é a diferença do adultério espiritual e a prostituição espiritual. A diferença é que no adultério espiritual, você começa a adorar outro Deus sem envolver recursos financeiros. Presta atenção nisso, que isso aqui é forte. Quando acontece um adultério sem envolver bens materiais, é adultério. Se houver um adultério que envolva bens materiais, dinheiro, é prostituição. Quem entendeu? Você entendeu a diferença? Por quê? Porque na prostituição, a prostituição só é prostituição se houver pagamento. Presta atenção nisso. Então, quando eles se dobram a outros deuses e oferecem bens para outros deuses, era uma prostituição. Era uma prostituição espiritual. Eles pegaram os bens que eles pegaram do Egito, que eram ouro que os egípcios deram para eles, derreteram e fizeram o bezerro de ouro. Aqueles bens que eles adquiriram com a saída do Egito eram para eles dedicarem a Deus na construção do templo. Meu Deus do céu, irmão. Isso aqui é profundo demais. Não é possível que você não está pegando nada. Mas presta bastante atenção. Então, um adultério espiritual, ele só é adultério se ele não envolve finanças. Quando envolve finanças, se torna uma prostituição espiritual. Ok até aqui? Então, eles foram após outro Deus. Então, eles abandonaram o Deus verdadeiro e foram após outro Deus. Ok. Aí o paralelo continua com os anjos. Presta atenção nisso. Os anjos, eles não se casam, não se dão em casamento, e eles não têm que envolver com os homens da maneira que eles fizeram. Os anjos abandonaram o seu estado de luz, que era o serviço a Deus. Eles se envolveram com as filhas dos homens, abandonaram o seu corpo espiritual e possuíram as mulheres. Meu Deus do céu, isso aqui é forte demais, né? Talvez não era para essa aula. Não é não, Lau? Ô, Lau, acho que eu não vou continuar, não. O que você acha? Eu acho que não cabe. O que você acha, Márcio? Eu acho que vai pesar demais agora, não vai, não? O Márcio tá meio bugado. Você acha que eu continuo, Márcio? Porque isso aqui é um assunto mais polêmico. Então, vamos lá. Então, os anjos... Olha só, eu estou dizendo os paralelos que Judas, na construção da carta de Judas. Então, o Egito, a prostituição espiritual, agora os anjos e a sua prostituição também com os homens. Ok? Eles caíram na rebelião de Lúcifer,
eles possuíram pessoas e tiveram relações sexuais possuindo pessoas e possuíram as pessoas e fizeram relações sexuais. E o que essa abominação gerou? Gerou os gigantes da antiguidade que a Bíblia cita. E esse texto está dizendo que eles foram após outra natureza, deixando o seu domicílio natural. Eles foram. Não é só esse texto, eu não vou entrar nisso aqui agora, porque isso aqui é aula de angelologia. Mas eu mostro para vocês que os anjos foram após outra carne várias vezes. Lá em Sodoma e Gomorra, quando os dois varões saem da presença de Abraão e vai lá para Sodoma e Gomorra, e eles entram na casa de Ló, os moradores de Sodoma e Gomorra pedem para Ló deixar eles saírem para que eles pudessem ter relações sexuais com os anjos. Não escandaliza não, porque não dá para falar tudo hoje, mas já só para você entender. Na antiguidade isso aconteceu e gerou dessa abominação, gerou gigantes. Esses gigantes foram destruídos no dilúvio. Então, eu não vou mais falar sobre isso, mas é só para você entender que Judas está fazendo esse paralelo, ok? Agora, ele fez o paralelo do Egito, ele fez o paralelo dos anjos, que deixaram sua habitação natural e foram após outra natureza, né? E agora ele está fazendo outro paralelo com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Qual que é o paralelo que eles fazem? Lá em Sodoma e Gomorra, existia algo chamado sadomia. E não só sadomia, né? Existia também a zoofilia, que era o sexo com animais. E existia o sexo também entre o mesmo gênero, né? Então, olha o texto, verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne. Qual que é após outra carne ali também? Após outra natureza, após outra carne, é mesmo gênero. Homem com homem, mulher com mulher e homem com animal. Todas essas práticas elas aconteciam em Sodoma e Gomorra. E Judas está tratando do mesmo contexto. Presta atenção que eu não saí do contexto. Então, quando Israel lá atrás se dobra para o bezerro de ouro, é uma prostituição espiritual. Eles estão adorando um animal. Estão se prostituindo para outro Deus. Né? Lá no Egito, os anjos abandonaram a sua posição, sua morada natural, seu domicílio, e foram coabitar com as mulheres dos homens. E isso é relatado na Bíblia em outros textos. Do mesmo jeito que ele dá um exemplo dizendo Sodoma e Gomorra dessa prostituição que era homem com homem e homem com animal. Então, irmãos, agora só um alerta aqui. Eu acho que ficou claro, mas só um alerta. Sempre o que precede um juízo é o aumento da promiscuidade sexual. Presta atenção. Nos dias de Noé, a promiscuidade sexual, o sexo entre gêneros e o sexo olha só, nos dias de Noé era, além de sexo entre o mesmo gênero, era pai com filho, também era homem com animais e o sexo do mesmo gênero. Isso acontecia nos dias de Noé. Tanto que eu nem vou te escandalizar agora, eu nem vou te dizer o que aconteceu com Cã e Noé, para que Noé amaldiçoasse. Eu nem vou te dizer o que aconteceu de verdade. Nem vou dizer para você não ficar chateado comigo. Por quê? Porque Cã veio dessa mentalidade. Nem vou dizer. Porque ele carregava essa mentalidade. E se você ler na Bíblia, eu te mostro na Bíblia que ver a nudez, eu te mostro na Bíblia que ver a nudez, eu te mostro na Bíblia que é ter relações. Eu te mostro na Bíblia o texto.
que viu a nudez, né? Esse termo ver a nudez é o mesmo termo usado para relação sexual. Por quê? Porque naqueles dias de Noé era comum essa prática e Deus trouxe um juízo sobre toda a terra. Foi por causa de quê? Porque está escrito lá em Gênesis, capítulo 5, acho que é capítulo 5, que nenhum dos pensamentos do homem era bom. Ou seja, o homem estava de tal maneira corrompido, para onde nós também estamos caminhando hoje. Eu não sei se você está vendo isso, mas os homens agora é cachorro, agora é pata, é galinha. O sexo entre animais é liberado em alguns países. O sexo entre pai e filho está sendo liberado em alguns países. Ou seja, Deus está olhando para a terra do mesmo jeito que ele olhou nos dias de Noé e está dizendo o seguinte: está igual. E Jesus disse assim como nos dias de Noé. Quando Jesus disse assim como nos dias de Noé, ele está assemelhando como estava acontecendo nos dias de Noé. Ele está dizendo como que vai acontecer o juízo. Então, o que precedeu o juízo nos dias de Noé era a promiscuidade sexual. O que precedeu o juízo em Sodoma e Gomorra, sabe o que foi? A promiscuidade sexual. O que precederá o juízo, o último juízo, será a grande imoralidade sexual. Uma chave, eu vou dar para vocês aqui, vocês anotam. Outro dia eu explico para vocês, mas anota. Deus não destruiu a terra ainda. Ou seja, o cálice da ira de Deus não encheu ainda no termo de promiscuidade sexual por conta dos leitos sem mácula. Anota aí essa chave. Ah, pastor, o que é isso? Porque ainda existe leitos imaculados na terra. Existe ainda um casal que se deita num leito santo. Então, enquanto milhões de pessoas estão se prostituindo, estão se deitando com um animal, existe ainda leitos sem mácula. Meu Deus do céu. Aí tem eu não vou dar o texto que você já leu, que tenha de muita honra no vosso meio, leito sem mácula. Tem esse texto na Bíblia. Ou seja, é algo imensurável para Deus. Ainda existe. Por isso que os caras de Deus ainda não. Porque, irmão, depois que acabar o leito imaculado, o leito onde não há pecado, Deus ainda não tem nenhum porquê mais garantir a sobrevivência na terra. Isso é forte demais, irmãos. Isso é muito forte. O que marca o casamento? O leito. O que sela o casamento? O leito. O que vai selar o casamento de Cristo com a igreja? Não é o leito, mas nesse lugar é a mesa. Porque a mesa é o correspondente ao leito. A mesa é o leito espiritual do cristão. Porque Jesus está nos esperando para a noite nupcial, será nas bodas do Cordeiro, onde tem uma mesa posta para nós. Meu Deus do céu, que coisa linda. E qual que é o ensaio da mesa das bodas do Cordeiro? O ensaio é a ceia. Cada vez que nós ceamos, nós estamos ensaiando para as bodas do Cordeiro. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Vamos seguir, que nem é aula hoje. Vamos seguir Judas. Judas aqui, ó. Ficou claro o paralelo do Êxodo, dos anjos e de Sodoma e Gomorra. Então fica esse alerta bíblico que o que precede juízo é o aumento da imoralidade sexual. O que precede qualquer juízo é o aumento da imoralidade sexual. E estamos caminhando para dias piores, né? Estamos caminhando para dias piores. Vamos seguir. Então, olha só, o verso 7 que acabamos de ler, que é, seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, no fogo eterno, sofrendo punição. Ora, verso 8. Estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Esses caras rejeita e difama. Contudo, presta atenção, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, a disputa a respeito do corpo de Moisés,
não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Muita gente usa esse texto aqui para vários motivos, mas o motivo que Judas colocou esse texto aqui é só para dizer que um arcanjo não difamou um querubim. Porque o contexto aqui é difamação. Ele não está querendo dizer outra coisa aqui, está querendo dizer que na hierarquia angelical, um arcanjo Miguel não proferiu juízo infamatório contra ele. Por quê? Se eu falar isso aqui agora, vocês vão ficar chateados comigo. Mas o Miguel, na classe angelical, ele é inferior ao diabo. Você sabia disso? Miguel é um arcanjo e o Satanás é um querubim. Na hierarquia celestial, o querubim é superior. Olha para você ver. E Judas está dizendo no verso anterior que, olha, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Aí, do nada, Judas entra e fala: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra alguém que era superior a ele. Estou mostrando só o texto. Quando a gente estuda angelologia, nós estudamos isso aqui. Mas o texto está dizendo que, no verso anterior, rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. E logo a seguir ele fala de Miguel e de Lúcifer, né? Aqui ele cita cadê aqui, gente? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo. Então, assim, quando ele contendia com o diabo, ele não se atreveu, olha a palavra, atreveu a proferir um juízo infamatório. Por quê? Porque hierarquicamente o diabo é superior ao Miguel. Olha que incrível isso aqui. Vamos seguir. Vocês ficarem com raiva de mim, depois vocês me provam que eu estou errado. Tô brincando, irmãos. Estes, porém, quanto tudo o que não entenderam, em tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Você sabe o que é o erro? Isso aqui, meu Deus do céu, é um estudo forte demais, não vai dar tempo. Isso aqui dá uma mensagem linda sobre o caminho de Caim. Movidos pela ganância, se precipitaram no erro. Então, o caminho de Caim é a ganância, e precipitaram no erro de Balaão, e precederam a revolta de Corá. Isso aqui é um estudo, irmão, muito lindo, que em outro dia nós podemos fazer, que é o caminho de Caim, o erro de Balaão e a revolta de Corá. Isso aqui é algo muito forte, com princípios para discipulado. Eu vou guardar isso aqui para outra aula, tá bom? Isso aqui eu guardo para outra aula, isso aqui é muito forte. Mas gasta muito tempo para explicar. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destas desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Olha que terrível as palavras de Judas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Olha o que Judas cita. Cita Enoque, né? Da genealogia de Adão. Profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos,
e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Tudo isso aqui tem a ver com Caim, Balaão e Corá. Tudo isso aqui que ele está dizendo tem a ver com isso. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardar. Olha só o que blinda a gente disso, irmãos. Uma das coisas que nos blinda disso, orando no Espírito Santo. Algumas pessoas acreditam que orar no Espírito Santo é orar em línguas. Ok? Mas orar no Espírito Santo também quer dizer a oração que o Espírito Santo te faz fazer. Presta atenção nisso. Então, uma das coisas que nos faz evitar de viver isso aqui, de viver essas palavras terríveis que foram citadas aqui, é edificando a vossa fé, né? Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, terminando aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém, crentes? Eu queria ver se alguém tem alguma questão dentro daquilo que foi falado. Alguém? Tem alguma questão, irmãos? Ninguém? Fala aí. Fala aí, Márcio. Paz. Tem alguns pecados que são imperdoáveis, né? Como que contra Deus, contra o Espírito Santo. Então, essas pessoas, mesmo cometendo esses pecados não perdoáveis, elas ainda não estão no inferno. Não. E eu vou te explicar que o problema é que a palavra inferno, ela é usada para vários lugares diferentes. Então, assim, só para abrir aí para o seu entendimento, presta atenção. No Antigo Testamento, era chamado de Sheol, que é no grego. Desculpa, Sheol no hebraico. A palavra Sheol significa regiões baixas ou morada dos mortos. Morada dos mortos. Que é o mesmo que sepultura. Em alguns lugares da Bíblia, a palavra é a mesma palavra para sepultura, é usada para inferno e é usada para Sheol. Todas elas se arremetem ao lugar dos mortos, ok? Então, almas de pessoas que já morreram. Só que o Sheol, que é a morada dos mortos, Márcio, para todos, é um lugar espiritual onde ele era dividido em 3 lugares. O Sheol é um lugar inteiro que era dividido em 3 lugares. Primeiro lugar, seio de Abraão. No meio do seio de Abraão era um lugar chamado abismo. E do lado do abismo era chamado de lugar de tormentos. Só que tudo isso ficava dentro do Sheol. Tá entendido até aqui?
Então, ok. Nenhum desses lugares é o lago de fogo e enxofre, que é o inferno final, ok? Então, dentro do Sheol, onde tinha o seio de Abraão, o abismo e o lugar de tormentos, é dentro do lugar chamado Sheol, que é a morada dos mortos. Quando Jesus morreu e desceu às regiões baixas, o salmista Davi diz assim: não deixará a sua alma no Hades, vocês devem ter lido esse texto, e não deixará a sua alma no Sheol, no grego, nos Salmos, não deixará a tua alma no Sheol, eu posso até te dar esse texto. Jesus foi e levou consigo o cativo o cativeiro, que é o lugar chamado seio de Abraão. Ou seja, Jesus tirou o lugar seio de Abraão e levou para o paraíso. Onde é o paraíso? No céu, né? Ele levou esse lugar chamado seio de Abraão. Então, lá no Sheol agora, só tem o abismo e o lugar de tormentos. Para onde estão as almas dos ímpios que morreram, esses que pecaram aí que você falou? Eles estão no lugar chamado lugar de tormentos. Esse lugar ainda não é o inferno, ainda não é o lago de fogo e enxofre, e eles ainda não foram julgados. Ok? Então, o lugar de tormentos, ele é como se fosse uma delegacia esperando o dia do tribunal para depois o cara ser lançado no presídio. Só uma ilustração para você entender que o lugar de tormentos é um lugar de espera para o juízo final. Ok? Do lado lá tem um abismo onde já foi lançado os anjos que pecaram lá em Gênesis. Ok? Que foram após outra carne e se deitaram com as filhas dos homens e geraram os gigantes. Esses anjos, a Bíblia fala que já está lá. O abismo também vai ser o lugar que, quando Jesus descer no fim da grande tribulação, vai lançar o anticristo e o diabo e o falso profeta. Você pode ler que vão ser lançados no abismo. Quando acabar o milênio, o diabo vai ser solto do abismo, vai ainda enganar muitos, como a Bíblia fala, no fim do milênio. Depois a Bíblia fala, ainda só lá no fim vai ter o juízo final. O diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, no lago que arde em chamas, e as almas que ele enganou vai junto com ele para lá. Por quê? Só no final de tudo é que as pessoas vão ser julgadas. Aí você fala, mas julgada de quê? Se elas já estão condenadas. Sim, elas já estão condenadas, mas ainda não houve o julgamento. Ou seja, o fato delas já saberem a sentença não imuniza elas do dia do tribunal. Ou seja, uma pessoa que matou outra pessoa, ela sabe que ela vai ter que passar por pena. Né? Ela já tem consciência. Só que ela ainda não foi julgada. Porque ela está esperando o dia do julgamento. Do mesmo jeito, as almas que estão no lugar de tormento estão esperando o dia do julgamento. Ficou claro? Respondi ou não? Veio responder, se eu respondi. Tem mais alguma dúvida, irmãos? Lau, você que gosta das dúvidas, Lau, você sempre tinha dúvida lá na escola. Fala aí, gente. Fala, Clenilton. Falou que ainda não teve a destruição, né? Porque ainda existe leitos maculados, né? Sim. E essa destruição só vai acontecer depois e deixar de existir esse leito maculado, depois que... Eu disse que um dos motivos que Deus ainda preserva a terra, né, preserva a terra viva, existente, é por conta, um dos motivos é o leito imaculado, né, que é o casamento santo. Então, assim, quando esse tempo acabar, já é a grande tribulação. Então, antes da grande tribulação, o Senhor vai recolher o leito imaculado, vai recolher a noiva santa, vai recolher
As pessoas que estão se guardando dessa prostituição, que são os eleitos de Deus, que estão se guardando dessa prostituição espiritual, que não estão se prostrando a outros deuses, que estão vivendo uma vida santa, procurando viver uma vida santa. Então Jesus vai arrebatar esse povo que está se guardando, e aí vai vir a destruição, né? Aí vai vir a destruição. Então é só quando Jesus vir e arrebatar a igreja, arrebatar os santos que estão se guardando para ele. Por quê? O que é o arrebatamento? É o dia da noite de núpcias. Só vai nupciar a noiva que se guardou de todas as impurezas. A noiva que se guardou pura. Por quê? Porque se naquele dia o noivo descobrir que a noiva está impura, não vai haver casamento. Ou seja, não vai haver arrebatamento para quem anda na impureza. Olha que coisa linda. Ou seja, quem preserva a pureza, a santidade, verá o Senhor. Quem não preservar a santidade, não verá o Senhor. Ou seja, não vai se casar com ele. Amém? Ficou claro, gente?